Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Josi e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto que algumas pessoas me perguntaram e é sobre o meu inglês. Josi, você já sabia inglês antes de ir para os Estados Unidos? Ou Josi, você já fala inglês? Como que foi aprender o inglês aí? Então, gente, eu não falava inglês antes de vir para os Estados Unidos. Eu não estudei o inglês antes de vir para os Estados Unidos. E eu não sabia nem o básico. Josi, você não foi para a escola? Nas escolas, eles ensinam inglês. Ensinam mesmo? Então, gente, sim, eu fui à escola. E sim, eles ensinavam inglês. Geralmente o verbo to be. E não saía do verbo to be. Sério. Pelo menos na escola que eu estudei, gente. Eu estudei em 3 escolas diferentes. E nessas escolas, ele ensinava o inglês com o verbo to be. E era só isso. Eu sei que tem muitas escolas boas, públicas boas. Porque eu tenho amigos que estudou, que aprendeu inglês na escola. Eu não aprendi nada. E então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, minha primeira experiência, assim, pra tentar falar ou entender o inglês foi no aeroporto. Cheguei no aeroporto e nós tínhamos que passar por essa segurança, né? Onde eu mostro todos os meus documentos que eu tinha, que legalizava a minha entrada aqui nos Estados Unidos e minha estadia também. E eu lembro que eu tava nessa fila e chegou a minha hora de falar pra o endereço onde eu tava indo e tudo isso. Eu não tinha preenchido porque eu não sabia, não lembrava o endereço onde o Piri morava, então eu não podia preencher o formulário, né? E eu lembro que esse moço veio pra mim e perguntou, qual é a língua que você fala? Se você não fala inglês, qual é a língua que você fala, né? E eu olhava pra cara dele e eu ficava, minha nossa, eu não sei nada que ele tá falando. E eu me sentia uma idiota, gente, sério. Eu me sentia muito demente e idiota por não saber o que ele tava falando. E ele perguntava novamente, qual é a língua que você fala? Em inglês é, what language do you speak? E ele perguntava isso de novo, de novo, de novo. E eu tava sentindo que ele tava começando a ficar um pouquinho estressado, sabe? Mas mais estressada do que ele, eu tava tão frustrada de não saber o que ele tava perguntando, sério. E agora que eu lembro o que ele perguntou pra mim, eu falo, minha nossa, muito idiota. Você pelo menos podia pensar um pouquinho, né, Josi? O que é que ele tava falando? Mas foi isso, gente. Eu não entendi nada que ele falou e finalmente uma ideia, aquela luzinha, sabe? Veio na minha cabeça. Dá o número do Pira. Fácil, né? Então peguei o número do Pira e escrevi no papel. Tirei o papel e dei pra ele. E em vez de falar alguma coisa tipo, toma aqui tá o número do meu noivo, aqui tá o número de alguém que você pode falar. Peguei, tirei e dei pra ele como, assim, na maior cara de pau, né? Aqui. Nem aqui eu falei, eu dei pra ele, porque ele não entende em português mesmo. Então eu lembro que foi bem chato, gente. E ele ligou pro Pira, conversou com o Pira falou com ele e tá tudo bem. Então eu esperei pra eles revisar todos os meus papéis e depois me liberaram. Então, esqueci essa experiência chata, esqueci, nem pensei novamente, né? Então, saímos do aeroporto, eu vi o Pira, tava super feliz. Conheci a família dele, o pai, a mãe e uma das irmãs dele, que tava lá também pra me conhecer. E nos conhecemos, o Pira traduzindo tudo, é claro, porque os familiares dele não falavam português e eu não falava inglês. Então ele traduzia sempre tudo e pra quem sabe, gente, e pra quem não sabe também, é muito difícil você ficar traduzindo idioma na sua cabeça o tempo inteiro. É bem cansativo mesmo e o Pira fazia isso o tempo todo. Eu me sentia super mal por ele, porque não é fácil. E eu entendo agora, porque no começo também, quando eu tava tentando aprender o inglês, a cabeça doía, sabe? Você tá escutando aquele idioma o tempo todo, o dia todo, e você não entende, mas fica lá na sua cabeça martelando e martelando e martelando, e até você aprender. Quando você aprende, mesmo quando você aprende, é difícil ficar trocando pro português e o inglês, o português e o inglês. Eu sempre falo uma palavra em inglês ou uma palavra em português. Quando eu tô falando português, eu falo inglês. Quando eu tô falando inglês, eu falo português. Vocês entenderam, né? Então, a minha sorte
foi que quando eu vim pra cá, eu ainda fiz 1 ano e meio de ensino médio, que me ajudou bastante com o meu inglês. Foi quando eu aprendi realmente. E, gente, eu demorei mais tempo pra aprender o inglês, porque eu tinha vergonha de falar. Então, por favor mesmo, se você tá aprendendo um idioma, qualquer idioma que seja, não tenham vergonha de falar. Falem mesmo. Mesmo se falar errado, falem, se corrijam. Falem, se corrijam. E tente. Porque se você for pensar para o que os outros vão falar ou vão pensar de você, você não vai progredir, gente. Eu lembro que já fazia 1 ano que eu tava aqui e eu entendia muito bem o inglês, eu sabia falar algumas coisas, muitas coisas até, mas eu tinha vergonha de falar, eu não falava. E eu lembro que o Peter me ajudou muito quando ele disse: chega, Josi, eu não vou estar falando português com você o tempo inteiro, porque se eu ficar falando só português com você, você nunca vai aprender o inglês. E eu lembro que foi muito chato, sabe? Eu fiquei muito estressada com ele. Eu falava: você tem que falar português comigo, porque é meu primeiro idioma e que, né? Por que não? Eu falo inglês na escola e você pode falar português aqui comigo. Mas até na escola, eles falavam pra você falar o inglês. Não fique falando sua língua primária o tempo todo em casa, porque você não vai aprender o inglês. E o Peter fez: eu vou falar português com você quando tiver alguma coisa importante pra dizer, ou vou falar português com você e você tem que falar comigo em inglês. Era isso o que ele falou até. Então, todas as palavras que eu sabia, todas as frases, eu usava todas em inglês. Foi quando eu comecei a aprender realmente a falar, sabe, me expressar em inglês. Até hoje, é claro, gente, tem muito pra melhorar, sabe? Mas eu já sei muito, eu sei me expressar, posso ir pra escola, posso ir conversar, posso trabalhar, porque eu consigo conversar com as pessoas e entender o que elas falam também. Foi sempre assim? Não, foi muito difícil e era frustrante não poder me expressar, gente, eu odiava. Mesmo no começo, quando o Peter era super legal, super paciente, ele sempre traduzia tudo pra mim, era super paciente comigo. Mas eu me sentia tão frustrada de não poder me expressar, sabe, usar minhas próprias palavras. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando, mas é sério, gente. Se vocês vier para um país, ou até aqui mesmo nos Estados Unidos, e estiver aprendendo um idioma, falem, não tenham vergonha. Outra coisa que ajuda muito: leiam em voz alta. Eu lembro que o Peter sempre falava pra mim ler em voz alta. Gente, é bom lembrar que o Peter também, ele aprendeu português aí no Brasil. Então, ele entende, então ele me dava dicas de coisas que ele fazia. Pra quem não sabe, nós somos cristãos. Então, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, bem longo, e, né, um nome bem longo, e nós temos o livro de Mórmon. E o Peter falava: ora a Deus, ora ao Pai Celestial, pede pra ajuda dele, e depois você pratica o que você deve estar praticando, fazer suas coisas, fazer a sua parte e ele vai fazer a dele. Então ele falava: lê o livro em voz alta, lê qualquer coisa em voz alta, isso ajuda, e realmente ajuda a gente, porque você está pronunciando em voz alta, você está movendo a sua boca mais e ajuda a sua pronunciação e tudo isso. Então, gente, eu acho que tem mais coisa para falar com vocês, mais coisas para explicar. Mas esse vídeo vai ficar muito longo se eu for falar tudo aqui pra vocês. Então, talvez eu tenha uma parte 2 desse vídeo, mas por enquanto essa foi a minha experiência. E se vocês têm alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, deixa aqui embaixo hashtag parte 2 e eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dica pra mim, deixa aqui embaixo. Alguma pergunta, deixa aqui também. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar com os amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Um big beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.